Olá, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo da doutrina espírita para começar o dia de hoje. E a nossa mensagem hoje é o capítulo 25 do livro Amizade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Meimei. Meimei hoje vai nos conduzir ao caminho da paz. É engraçado que a gente sempre quer ter paz. A gente sempre busca a paz, nós ansiamos pela paz. Mas muitas vezes ficamos nos perguntando qual é o caminho que devemos tomar para que essa paz seja alcançada. Porque nós temos muitas situações no nosso dia a dia que nos tiram essa paz ou que perturbam a paz, mesmo que ela seja vivenciada de uma maneira ainda muito pequena por nós, toda vez que ela é ferida, nos incomoda. E aí conta Meimei que um homem de fé se aproximou de Jesus e depois de reverenciá-lo, de fazer as suas manifestações ali com o mestre, começa a fazer perguntas para Jesus. Vamos notar que esse homem já deu um passo importante, porque além dele possuir fé, ele teve coragem, ele teve a ação de ir até Jesus. Mas ir até Jesus não é tudo. Diante de Jesus, nós temos que saber nos comportar. Nós temos que ter as nossas ações voltadas ao Mestre. Porque senão é como ganhar um grande prêmio que esperamos, depois de conquistá-lo, não fazermos nada de útil com ele. Diante de Jesus, nós temos o melhor e o maior oportunidade, prêmio da vida. E estar diante dele requer de nós a sabedoria, o conhecimento, a boa vontade de querer permanecer com ele. Mas esse homem de fé também estava com a paz turbulada. E aí ele pergunta a Jesus o que fazer quanto ao filho, porque o filho estava lhe tirando a tranquilidade. E Jesus então o instrui a sempre abençoá-lo. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, lição 155, fala assim: conserva a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênção nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora, junto de nós em toda a terra. Então, esse caminho de paz, ele tem uma de suas raízes na resignação. Na resignação sadia, que mostra pra gente que as nossas dificuldades têm um porquê. E aceitá-las é um processo para superar posteriormente. Ninguém supera um problema que primeiro não reconhece estar vivendo. E a aceitabilidade nem sempre é simples. Nem sempre é simples reconhecer que aquilo que te tira a paz é o filho a quem você dedicou amor e carinho. Não é simples reconhecer que às vezes o que te tira a paz são as ações que nós mesmos temos e que já fazem parte das nossas ações durante toda a encarnação, mas que agora se faz urgente modificar. E aí, Emmanuel já deixa claro que a paz no Cristo não é a paz no mundo. É muito além. É uma paz interior, é um estado de serenidade, mas que ele só
é alcançado, ele é alimentado esse estado de serenidade e paz quando a ação de Deus ela é aceitada por nós e mais, quando a gente aceita a companhia dele, a direção dele, é quando a gente entra em comunhão com ele. Depois Memei nos fala sobre as pessoas que nos furtam. E aí ele dá exemplo ela dá um exemplo que diante de uma herança tem um tio que lhe furtou a sua parte. E aí Jesus então orienta ao perdão. As pessoas muitas vezes acreditam que o perdão é Alzheimer, é esquecer a ofensa. Não, nós não estamos doentes. Perdão é mais a capacidade de, ao relembrar uma situação de conflito, não nos machucarmos mais uma vez com ela. É lembrarmos sem mágoa, é não guardarmos o ressentimento, é libertar a nós e ao outro do peso que a ofensa trouxe. E o próprio Emmanuel, no livro Alma e Coração, capítulo 16, fala assim, sem dúvida, é impossível saber quando venhamos a articular o perdão em favor dos outros, se ele foi corretamente aceito ou se produziu as vantagens que desejávamos. Entretanto, sempre que ouvidemos o mal que se nos faça, podemos reconhecer de pronto os benefícios do perdão conosco, em forma de equilíbrio e de paz agindo em nós. Gente, a libertação do perdão não é para o outro somente, é para a gente. Aquele que não perdoa não experimenta paz, porque sempre vai carregar em si alguma dificuldade, algum peso. É muito comum nós percebermos que as pessoas muitas vezes adoecem, inclusive fisicamente, quando não se libertam pelo perdão. E relações que uma vez foram amorosas e que por algum motivo houve alguma questão de ofensa passam a ser desastrosas por falta do perdão. Então Emei coloca que um dos caminhos da paz também que precisamos trilhar é o caminho do perdão. E aí, de forma semelhante, ela fala que quando temos as pessoas que nos prejudicam ou quando somos injuriados, o caminho da paz é desculpá-los. É retirar a culpa do outro, desculpar. Porque quem carrega a culpa remói a alma, não anda, fica preso nas próprias dores e é muito difícil lidar com a culpa real e com a culpa que imputamos em nós o tempo todo, quando nós não conseguimos alcançar os objetivos que temos, e ainda é mais desafiador quando as pessoas nos imputam culpa que muitas vezes nem são nossas. Então, desculpar o outro é caminho de paz. Memei ainda fala sobre a necessidade da instrução frente ao ignorante. Esse clarear da mente, esse superar a ignorância, é muito importante para o caminho da paz. Porque não tem paz aquele que não tem a mente iluminada. E aqui eu não estou falando do conhecimento intelectual, estou falando do conhecimento da vida. E é por isso que deveríamos nós ser gratos, por exemplo, pelas fraternidades que nos acolhem. Emmanuel, no livro Opinião Espírita, ele fala assim: escola benemérita, o templo espírita é um lar de luz, aberto à instrução geral para o entendimento das leis que
que regem os fenômenos da evolução e do destino. Amemos no templo espírita a escola das diretrizes que nos orientam a escolha e conduta. Dentro dele, abramos a alma com sinceridade aos que nos escutam, e ouçamos com respeito os que nos dirigem a palavra, permutando experiências que nos corrijam as preferências e as atitudes. Tem hora que é muito desafiador lidarmos com pessoas ignorantes, pessoas sem conhecimento. Mas o caminho para que a paz se estabeleça é ensiná-los, é clarear a mente, é instruí-los. Porém, tem hora que nós somos os ignorantes. Se não é do conhecimento científico, é do conhecimento da ciência da vida. E é por isso que temos os templos espíritas. É por isso que nós temos o contato com a espiritualidade amiga. É porque somos ignorantes da alma. E eles vêm clarear as nossas trevas, iluminar o nosso pensamento. Então utilizemos também de tolerância para com o ignorante que a vida possa nos trazer, porque também nós somos os ignorantes a quem Jesus assiste a todo momento. Depois Meimei fala sobre os perseguidores, que é necessário esquecer o agravo que foi direcionado a nós, mas principalmente auxiliar os perseguidores. O perseguidor normalmente é alguém em crise, é alguém em sofrimento, é um doente da alma. Então a eles devemos direcionar a nossa caridade e não os nossos maus pensamentos ou sensação ou atitude de vingança. E por fim, Meimei fala que esse homem de fé que chega até Jesus se dá por satisfeito com as respostas do mestre e o mestre responde assim para ele: então vai, serve sempre e não pergunte mais. Jesus aqui não está tolhindo a capacidade de pensar do homem. Até porque, se a gente for pensar, a religião espírita ela nasce de perguntas. E ela, até hoje, faz perguntas. O livro dos Espíritos é um composto de perguntas. E os espíritos superiores, o próprio Jesus, está sempre disposto a retirar as nossas dúvidas. Mas quando elas realmente têm fundamento para a alma. O homem perguntou o caminho da paz. E Jesus, a partir dos exemplos, mostrou que o caminho da paz é a vivência do Evangelho. Então ele já respondeu. E chegou então a hora da prática. Reparem que na contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo está escrito assim: fé inabalável só é a que se pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, Jesus aqui nesse texto de Meimei não está tolhindo a razão do homem, ao contrário. Já lhe deu muitos subsídios para desenvolvê-la. E agora o desenvolvimento cabe ao homem. Então, é quase que Jesus está falando, respondida todas as perguntas, tem todas as respostas que precisava, já se deu por satisfeito, tudo bem. Então agora vai e coloca em prática todo o conhecimento que veio buscar. Esse é o caminho da paz. Então, para a gente terminar, vamos para o texto da Meimei. Caminho da paz. Dizem que um homem de fé se aproximou de Jesus e indagou, após externar-se em manifestações de júbilo e reverência: Senhor, onde o caminho da paz? Que fazer de meu filho que me arrasta à tranquilidade, atolando na rebeldia? Abençoá-lo-á sempre, respondeu o divino mestre, procurando socorrê-lo com mais amor. E como fugir à frente de meu tio, aquele que me furtou a herança dos avós? Buscarás perdoá-lo, usando compaixão e esquecimento. E meu antigo sócio, de que modo proceder com esse homem que tanto me prejudicou e injuriou? Desculpá-lo-ás, orando em favor dele. Tenho 4 empregados ignorantes. De que maneira harmonizar-me com esses companheiros problemas
se me afligem com as maiores dificuldades dia por dia? Saberás instruí-los. Minha existência está repleta de perseguidores. Que fazer com essa gente cruel? Esquecerás qualquer agravo e auxiliarás em benefícios de cada um, tanto quanto puderes. O devoto abaixou a cabeça, sentindo-se na presença da verdade, e considerou timidamente: Senhor, estou satisfeito. Conta-se que Jesus afagou-lhe a cabeça dolorida e rematou, ao despedir-se: Então vai, serve sempre e não pergunte mais. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe e que tenhamos nós um bom dia.